Sabe aquela vontade de poder voltar e consertar um erro? Ou, sei lá, dar uma espiadinha no futuro para ver como as coisas vão ser? Pois é, hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa das ideias mais fascinantes que existem: a viagem no tempo. Vamos combinar, quem nunca teve esse pensamento, né? Imagina só poder voltar e dar um toque pra si mesmo, ou então só matar a curiosidade de saber o que vem por aí. É um sonho que, no fundo, todo mundo já teve. E o mais impressionante é que isso vai muito além da ficção científica. Acredite se quiser, mas a física moderna tem sim umas coisas bem sérias para dizer sobre o assunto. É aqui que a gente começa a separar o que é imaginação do que é real. Olha, essa vontade de dominar o tempo não é de hoje. Ela está espalhada nas nossas histórias mais antigas, desde mitos da Índia e lendas do Japão sobre pessoas que viajam e voltam séculos depois, até as viagens fantasmagóricas de Um Conto de Natal. Mas aí chegou H.G. Wells e jogou na nossa cara a imagem de uma máquina para viajar no tempo. Isso mudou completamente o jogo. Então, vamos começar com a parte que simplesmente explode a cabeça. Viajar para o futuro não só é possível, como é uma realidade comprovada pela física. E mais, está acontecendo agora, nesse exato momento. O nome do jogo aqui é dilatação do tempo. Essa é uma das previsões mais malucas e incríveis da teoria da relatividade do Einstein. Basicamente, a regra é: quanto mais rápido alguém se move pelo espaço, mais devagar o tempo passa para essa pessoa em relação a quem está parado. É isso mesmo. O tempo não é igual para todo mundo. Para entender isso, o melhor exemplo é o famoso paradoxo dos gêmeos. Pensa assim: dois gêmeos idênticos. Um fica aqui na Terra, de boa, o outro entra numa nave espacial e viaja a uma velocidade altíssima, perto da velocidade da luz. Quando esse gêmeo viajante volta, ele está literalmente mais jovem que o irmão que ficou aqui. Para ele, se passaram, digamos, alguns anos, mas para quem ficou na Terra, podem ter se passado décadas. Na prática, ele viajou para o futuro da Terra. E olha, isso não é só teoria de lousa, não. O cosmonauta Sergei Avdiev, depois de passar 747 dias em órbita na Estação Espacial Mir, viajou um quinquagésimo de segundo para o futuro em relação a todo mundo aqui na Terra. Pode parecer uma fraçãozinha de nada, mas prova que o princípio funciona. Beleza. Ir para o futuro, a gente já viu que tecnicamente dá. Mas e voltar? E ir para o passado? Aí a gente sai da ciência comprovada e entra num território bem mais especulativo, com umas possibilidades de dar um nó no cérebro. A ferramenta teórica mais famosa para tentar fazer isso seria o tal do buraco de minhoca. A própria relatividade geral de Einstein permite que eles existam. A ideia não é viajar através do espaço, mas sim dobrar o tecido do espaço-tempo, como se fosse uma folha de papel, sabe? E criar um atalho entre dois pontos distantes. Tá, mas como que um atalho no espaço vira uma máquina do tempo? A teoria é mais ou menos assim. Primeiro, seria preciso criar um buraco de minhoca estável. Aí, uma das bocas dele fica aqui na Terra e a outra é levada numa viagem quase na velocidade da luz. Lembra da dilatação do tempo? Pois é. O tempo para essa boca viajante passaria mais devagar. Quando ela voltasse, estaria no mesmo presente que a boca da Terra, mas estaria temporalmente defasada. Então, entrar na boca mais jovem, que viajou, faria com que a pessoa saísse na outra boca em um ponto anterior no tempo. Parece um bom plano, né? Só que tem um pequeno grande problema. Para manter um buraco de minhoca aberto, estável, sem que ele colapse na mesma hora, seria preciso uma coisa chamada matéria exótica. Basicamente, é uma substância hipotética com propriedades super bizarras, tipo gravidade negativa, que empurra em vez de puxar. E o detalhe é: a gente não faz a menor ideia se isso existe de verdade. Mas vamos supor, só por um momento, vamos supor que a gente ache a tal da matéria exótica e construa a máquina do tempo. Mesmo assim, a gente daria de cara com outro tipo de problema. Um que não é físico, mas de pura lógica. Os famosos paradoxos. E isso leva à pergunta de US$ 1 milhão de toda a história sobre viagem no tempo. É possível mesmo mudar o passado? Ou será que as leis de causa e efeito são inquebráveis? Existem dois grandes paradoxos que deixam qualquer um de cabelo em pé. O mais famoso, claro, é o paradoxo do avô. A lógica é o seguinte: um viajante volta no tempo e impede que seu avô conheça sua avó. Se ele faz isso, ele mesmo nunca vai nascer. Mas, se ele não nasceu, como foi que ele voltou no tempo para começo de conversa? Dá um nó na cabeça. O outro é o paradoxo de Bootstrap, ou da origem, que é mais sutil. Imagina dar uma cópia de Hamlet para o jovem Shakespeare antes dele escrever a peça.
Aí ele só copia tudo e fica famoso. A pergunta é, quem de fato escreveu Hamlet? A peça existe, mas não tem um ponto de origem. Ela fica presa num loop. Tá, e a física tem alguma resposta para isso? Bom, uma solução bem elegante é o princípio da autoconsistência de Novikov. A ideia basicamente é que o universo é a prova de paradoxos. Ponto final. A probabilidade de acontecer qualquer coisa que cria uma contradição lógica é zero. Ou seja, não dá para mudar o passado, porque qualquer ação de um viajante do tempo já estava escrita na história. A pessoa não estaria mudando nada, só estaria cumprindo o seu papel. O que nos leva à pergunta final que ficou famosa com cientistas como Stephen Hawking. Se um dia a humanidade conseguir viajar no tempo para o passado, cadê os turistas do futuro? Por que não estamos cercados de visitantes de outras épocas? Será que é impossível mesmo? Ou eles são muito bons em se esconder? Ou, quem sabe, só é possível viajar de volta até o ponto em que a primeira máquina do tempo foi ligada? Fica aí a reflexão, não é mesmo?